meditar, né, na palavra de Deus. Então, se você trouxe o teu celular, desliga, coloca no silencioso, no modo avião, pega a Bíblia, pega papel, pega caneta e vamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho um testemunho para compartilhar com os irmãos de uma irmã lá na cidade de Bagé, né? Que eu vi ela chegar na igreja, irmãos, e conforme ela ia contando o testemunho, eu ia vendo a história dela, né? Ela chegou na igreja, os filhos eram dependentes químicos, eles vendiam tudo dentro de casa. Imagina uma pessoa não poder guardar 1 quilo de alimento a mais no armário, porque o filho pegava, vendia, não tinha cama, né? E eu nunca vi aquela irmã reclamar, murmurar, pelo contrário, sempre alegre, sempre vindo na igreja, sempre ouvindo a palavra de Deus, e cada culto era uma vitória, né? Um dia era: irmã Dani, eu tô vendo resposta de oração, meu filho tá aceitando Jesus. E outro dia: irmã Dani, meu filho aceitou Jesus, se batizou. Irmã Dani, meus filhos estão indo na igreja. Irmã, meus filhos estão se tratando, estão largando as drogas. E aí ela conseguiu dar a volta por cima, né, em relação à família. Eu lembro que ela foi conseguindo, irmãos, as coisas para dentro de casa, nem luz não tinha, dormiam num colchão no chão, né? E eu fui vendo ela se erguer. E algo que ela falou para mim e me ensinou, né? Me ensinou, eu guardei isso no meu coração. Ela falou: irmã, cada culto que eu venho é um tijolo que eu recebo. Quem quer reconstruir a vida? Quem quer reconstruir a família? A pessoa usa a vida toda para derrubar, para quebrar tudo. E a pessoa chega na igreja e quer que Deus faça mágica. Quer que Deus faça tudo, né? A construção de uma hora para outra, irmãos. Não é a construção de uma hora para outra. Cada culto é um tijolo. Cada culto é uma pedra. Cada palavra, irmãos, faz parte o quê? Da construção linda e maravilhosa que Deus vai fazer. Então não despreze, não desperdice nenhum culto, nenhuma palavra, nenhum entendimento. Vá guardando os teus tijolos, edificando a tua vida na palavra de Deus. E é sobre isso a pregação de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Josué. Josué, capítulo de número 3. Nós estamos aprendendo sobre Gilgal, né? O que é Gilgal? Círculo de pedra, né? Quando o povo de Deus ali saiu do deserto, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão no pior momento, em momento, né, de enchente, em momento de cheia, né? E Deus, de maneira sobrenatural, foi com Josué, foi com os sacerdotes, foi com os levitas, e eles viveram grandiosos milagres. Não tenho tempo de pregar tudo, mas se você puder em casa, né, ler Josué capítulo 1, 2, 3, né, capítulo 4, você vai aprender bastante com a palavra de Deus. E eu quero falar hoje ainda sobre estas pedras, mas eu quero falar, irmãos, sobre esse desafio de andar e de viver pela fé. Josué capítulo 3, versículo aqui, irmãos, versículo de número 13. Josué 3, 13 diz: porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca, né? Que levam a arca do Senhor e toda a congregação repouserem nas águas do Jordão, então as águas do Jordão se separarão, as águas de cima que descem pararão como num montão, né? Então para um pouquinho aqui e olha para a irmã Dani, né? Eles tinham que atravessar. E você vai lembrar lá do Mar Vermelho, quando eles foram sair do Egito,
parecia que não tinha caminho, parecia que não tinha saída, parecia que não tinha como o povo de Deus ultrapassar, estava lá o Mar Vermelho. Mas o que Deus fez, irmãos? Deus usou Moisés, Moisés estendeu o cajado, o povo atravessou em seco e eles testemunhavam e eles louvavam a Deus. E agora chegou a vez desse povo. Eles precisam agora não sair, não fugir, mas eles precisam entrar. E eles precisam conquistar. E eles precisam tomar posse da bênção. Mas lá, mais uma vez, está o que, irmãos? Está as águas impedindo. E Deus fala, os sacerdotes vão ir na frente. Os sacerdotes vão levar a arca. A arca é a presença de Deus. Os sacerdotes, você viu aqui no versículo 13, eles vão pisar nas águas, eles vão sentir as águas nas suas vestes e conforme eles forem indo, as águas serão seguradas como num montão. Imagina só, irmãos, aquela parede de água. Imagina só aquela correnteza vindo. Talvez ele até sentindo ali o mover daquelas águas, mas a mão poderosa de Deus estava segurando. Ali estava a arca da aliança, ali estava a presença de Deus. E como é, irmã Dani, que esses sacerdotes ficaram lá com a arca da aliança? Olha o versículo 17. Pula para o versículo 17, diz assim, ó. Deixa eu achar aqui, esse é o versículo 17. Isso, versículo 17 diz: porém os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, pararam. Como é que eles pararam, irmãos? Firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar. Imagina só se fosse você e se fosse eu. Eles parados lá com a arca e eles estavam tremendo, irmãos? Eles estavam tremendo? Eles estavam vacilando? Eles estavam nervosos, preocupados? Não. Eles estavam firmes. Você já passou por tempestade? Você já passou por temporal? Você já teve as tuas pernas bamba, aquele frio na barriga? Misericórdia. Irmã Dani, na tempestade. Irmã Dani, na cheia, no mover das águas, eu quero ficar firme. Quem quer ficar firme? Qual é o segredo desses homens para estar no meio do Jordão, segurando a arca, e eles conseguirem ficar firmes? Vamos estudar a Bíblia? Vamos ver na Bíblia o que sustentava esses homens firmes? Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, versículo agora, irmãos, de número 9. Diz assim, ó. E levantou Josué também 12 pedras, que estavam aonde? Que estavam no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto. Ali estão até o dia de hoje. Os sacerdotes estavam com os pés aonde, irmãos? Nas pedras, na rocha. Você quer ficar firme em meio às águas? Você quer ficar firme em meio ao temporal, à tempestade? Você precisa colocar os teus pés sobre a rocha. Irmã Dani, que rocha é essa? No tempo de Josué, irmãos, era água mesmo, era o Jordão. Era a terra mesmo, era a rocha mesmo. Mas essa rocha é um símbolo da palavra de Deus. Essa rocha, irmãos, é um símbolo de Jesus. Essa rocha é um símbolo do próprio Deus. Então, hoje na pregação, quando eu falar de rocha, você vai lembrar de quê? Da palavra de Deus. Você vai lembrar do próprio Deus. Esses homens
que eram líderes espirituais do povo de Deus. Eram homens que estavam na presença de Deus. Eles não temeram, eles não vacilaram, porque os seus pés estavam sobre a rocha, que é a palavra, que é o próprio Deus. Falando sobre os pés na rocha, sobre esses homens de Deus, eu lembro de uma passagem bíblica, aonde Moisés estava em cima do monte, o povo de Israel estava lá embaixo, guerreando, lutando, pelejando. Esse homem aqui, Josué, estava lá embaixo na frente da batalha, liderando o povo, e Moisés estava aqui, ó, com as mãos levantadas. Mãos levantadas lembram oração. Mãos levantadas lembram intercessão. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, irmãos, o povo lá embaixo estava vencendo. O povo lá embaixo estava triunfando. O povo de Deus estava tendo vitória. Só que a palavra de Deus diz que os braços de Moisés eram pesados. E conforme Moisés baixava os braços, o que ele começou a notar? Que lá embaixo o povo começava a perder. Lá embaixo o povo começava, irmãos, a passar vergonha, a passar aperto. E imagina só você, se eu te desafiar a ficar o culto inteiro com as mãos levantadas. Misericórdia, vai doer músculo que você nem sabe, né? Nem sabia que existia. Sim ou não? De ficar um pouquinho, já dá uma dor no ombro, já dá uma dor no músculo, já dá uma dor nos ossos. E aí o que aconteceu, irmãos? Arão e Hur, eles trouxeram ali pedras e eles sustentaram os braços de Moisés, para que os braços de Moisés ficassem e permanecessem de pé diante de Deus. Então nós aprendemos com esses sacerdotes da época de Josué que os nossos pés precisam estar na rocha, que é a palavra. Nós aprendemos com Moisés que as nossas mãos, a nossa oração, a nossa comunhão com Deus deve estar firmada, fundamentada, aonde, irmãos? Na rocha. E agora eu quero mostrar para você, nós já vimos com Moisés e Josué, agora nós vamos ver com Davi, Salmo 62. Livro de Salmos, capítulo de número 62. Salmo 62. Então a rocha é a palavra. A rocha é Jesus. A rocha é o nosso Deus. Salmo 62, irmãos, é um salmo muito lindo. Eu não tenho tempo de pregar tudo aqui, mas se você quiser, fica de tema de casa, leia, medita. Se eu fosse resumir o Salmo 62, eu diria que nós devemos colocar a nossa confiança tão somente, plenamente, aonde? Em Deus, na palavra. É um salmo de Davi, e Davi fala assim, ó, pelo Espírito de Deus no versículo 2. Salmo 62, versículo 2. Presta atenção nesses versículos. Como fala rocha, e no mesmo versículo fala salvação. Fala assim, ó, só Ele é a nossa rocha, é a minha rocha e a minha salvação. Rocha e salvação junto. Ele diz, Ele é a minha defesa e eu não serei grandemente, o que, irmãos? Abalado. Versículo de número 5. Davi diz assim, ó, a minha alma espera somente em Deus, porque dele, de Deus, vem a minha esperança. Versículo 6, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha defesa. E Davi diz, eu não serei. O quê? Eu não serei
abalado. Como é que aqueles homens estavam no meio do Jordão? Eles estavam abalados? É isso? Não, eles estavam firmes. E Davi entendeu: o Senhor é a minha defesa, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a rocha da minha salvação, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha proteção e a minha salvação. Nós vemos no versículo 2, rocha e salvação. Nós vemos no versículo 6, rocha e salvação. E o versículo de número 7 diz: em Deus está a minha salvação e a minha glória. Aí diz: a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão aonde? Estão em... Onde é que está, irmãos? Onde é que está? Adianta procurar no mundo? Adianta procurar fora de Deus, irmãos? Davi diz: ei, é aqui, ó. É em Deus. É na palavra. É dele que vem a nossa defesa. É dele que vem a nossa salvação. Ele é a nossa rocha. Irmãos, a rocha, ela permanece. A rocha, irmãos, ela é firme. A rocha, irmãos, ela é constante. O Senhor foi a rocha de Moisés. O Senhor foi a rocha de Josué e dos sacerdotes. O Senhor foi a rocha de Davi. Mas Davi já não é mais. Moisés já não é mais. Josué já não é mais. Hoje nós estamos aqui. E nós precisamos fazer de Deus a nossa força. Nós precisamos, irmãos, fazer de Deus a nossa rocha, a nossa fortaleza. Olha só o que diz, irmãos, que coisa linda. Olha o que diz o versículo 8. Davi disse: confiai nele, ó povos. Josué confiou, Moisés confiou, Davi confiou, mas isso é para todos os povos. Diga: eu preciso confiar no Senhor, porque aqui está escrito: confiai nele, ó povos. Quando, irmã Dani, que eu preciso confiar em Deus? A palavra de Deus diz: em todos os tempos. É confiar sem prazo de validade. É confiar, irmãos, não só quando tudo vai bem. É confiar no meio da guerra. É confiar no meio das águas. É confiar no meio da tempestade. É confiar, irmãos, no pior dia, no pior momento da nossa vida. Hoje, nós precisamos confiar em Deus. Hoje, 2023, agora, nós precisamos confiar em Deus. Talvez você diga assim: irmã Dani, mas o negócio de Josué era sério. Era guerra, era peleja, era espada, era lança. Davi também, irmã Dani. A minha questão é mais light, né? Irmã, a minha guerra é mais light, irmã Dani. Mas olha o que nós enfrentamos, irmãos. Há 3, 4 anos atrás, essa pandemia de ligar a televisão e ver aquelas multidões de corpos. E ver aquelas multidões, irmãos, de pessoas em óbito. As pessoas sem saber como se proteger. As pessoas sem saber como reagir. Sem saber o que fazer, todo mundo trancado, isolado, todo mundo com medo de viver, medo de sair para a rua, medo de sair na porta, largar o lixo. Sim ou não? Quando nós imaginávamos passar por tudo isso? Nunca, nunca. Se alguém tivesse falado para nós antes, ia soar como piada, como loucura, como história.
Mas nós passamos por isso. E se você está aqui, irmãos, foi porque Deus te guardou. Amém? Eu não tenho dúvida disso. Deus te guardou, Deus nos guardou. E nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. É dele que vem a nossa proteção. É dele que vem o abrigo. A palavra de Deus diz: ei, todos os povos precisam confiar. Quando, irmã Dani? Que hora? Que momento? A Bíblia diz: em todo o tempo. Tá tudo indo bem, tá de barriga cheia. Oh, glória, confia em Deus. Parece que tá difícil. Tá com o armário vazio. Tá com sintoma de doença. Ei, confia em Deus. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos, e derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso abrigo. Deus é o nosso refúgio. Irmão, onde eu vou me esconder? Salmo 91. No esconderijo do Altíssimo. No abrigo de Deus. Posso falar, irmãos? E vai para lá, mas não sozinho. Leva para lá a tua casa junto. Leva para lá a tua família junto. Porque aquela rocha que fez aqueles homens ficarem de pé, firmes no meio do Jordão, foi a mesma rocha que foi para o arraial, que serviu de testemunha para casa. Vamos ver isso? Vamos voltar lá, irmãos? Josué capítulo 4. Josué capítulo de número 4. Então a rocha que nos abençoa é a rocha que abençoa também a nossa casa, a nossa família. Falando de rocha e falando de casa abençoada, família abençoada, eu não tenho tempo de pregar, mas anota aí Mateus capítulo 7. Mateus 7, do versículo 24 em diante, Jesus fala sobre duas casas. Uma casa que foi construída sobre areia e uma casa que foi construída onde, irmãos? Sobre a rocha. E a gente vê que vem a tempestade, a gente vê que vem as águas. Tem um evangelho que diz que a água bateu com ímpeto, né, com força contra aquelas casas. A que estava na areia, você sabe que caiu, desmanchou, não ficou de pé. Mas a casa que estava na rocha passou pela tempestade. Enfrentou, irmãos, a tempestade. Mas essa casa ficou de pé. A gente na igreja, a gente vai ter aflição. A gente vai ter luta. A gente vai ter dificuldade igual a pessoa lá fora. Igual a pessoa lá fora. Só que o nosso diferencial é que nós temos a nossa confiança em Deus. A nossa esperança, irmãos, é que Deus é a nossa força. E em Deus, o que nós vemos no Salmo 62? Nós não somos abatidos. Amém? Nós temos que ser igual a palmeira, né? Vem o vento, a palmeira chacoalha. O bambu também, né? O bambu às vezes desce lá embaixo e levanta de novo, no meio da tempestade. Sim ou não? Precisamos ficar firmes. Nos dobrar diante de Deus, buscar força de Deus, colocar os nossos pés, a nossa vida na rocha e buscar de Deus. E é isso que vai manter a nossa vida, a nossa casa, irmãos. De que maneira? De pé, né? Vamos abrir ali? Falei para os irmãos não abrir, misericórdia. Josué,
capítulo 4. Então a rocha é o que, irmãos? É a palavra. A rocha é Jesus, né? E o capítulo 4 de Josué, versículo de número 20, diz assim, ó: e as 12 pedras que haviam tomado do Jordão, levantou então Josué em Gilgal, em forma de altar, né? Versículo 21, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro os seus filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significa? Que símbolos são estas pedras? Versículo 22, trareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco a este Jordão, e o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos. E o versículo 24 diz: para que todos os povos da terra conheçam o que, irmã Dani? A mão de Deus, a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus. Por quanto tempo, irmãos? Todos os dias, para todo o sempre, né? Então, a rocha que nos sustenta no Jordão, na luta, na peleja, também nos sustenta na nossa casa, na nossa família. E eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei orando sobre isso. E eu pedi para Deus: Deus, me lembra alguém que passou uma tempestade na família e conseguiu ficar de pé, porque ficou na palavra, porque ficou na rocha. E eu lembrei, irmãos, anota para você ler em casa, eu lembrei de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 fala sobre um dos principais da sinagoga, chamado por Jairo. Ele era fariseu, ele era doutor da lei, ele era alguém de influência, ele era alguém religioso, mas que tinha sua filha em casa, que estava muito enferma. Aqui em Marcos diz que a menina estava moribunda, como se fosse vegetando entre a vida e a morte. E esse pai juntou as forças, juntou a coragem, percorreu ali distância, foi até Jesus, clamou, pediu ajuda para Jesus. Jesus disse: eu vou contigo, eu vou na tua casa, eu vou dar vida, vou dar saúde para a tua filha. E Jesus estava indo com ele, irmãos. Parecia que tudo estava dando certo, parecia que tudo estava indo às mil maravilhas. Mas aí Jesus vai atender uma mulher com hemorragia. Aquilo leva um tempo de Jesus. Jesus fica: quem me tocou? Saiu virtude. Quem foi? Tem que aparecer. Cadê o testemunho? Conta. Parece a gente às vezes na abertura, né? Conta, irmãos, conta. Eu sei o que aconteceu, né? Vai contando. Jesus ficou assim, irmãos. E aí aquela mulher contou o testemunho. Finalmente, quando Jesus estava indo com Jairo, chegou a má notícia: nem incomoda mais o mestre. A tua filha já morreu. O pior aconteceu. Irmãos, quantas vezes isso acontece? Já aconteceu com você, irmã Dani? Quando eu comecei a vir na igreja, foi igual cutucar um vespeiro, irmã Dani. Parece que piorou tudo. Quem já aconteceu isso? Irmã, quando eu decidi, agora vai. Irmã, comecei a buscar, igual diz o ditado: quanto mais eu rezo, assim apareceu para o Jairo, irmãos.
Quando ele chegou em Jesus, no Salvador, parece que tudo piorou. Mas sabe o que Jesus disse para Jairo? Jesus disse para Jairo: não temas. Creia, somente creia. Só creia. Jesus deu uma palavra para ele. Jesus deu uma rocha para ele. Irmãos, essa palavra sustentou Jairo para chegar na casa dele. Essa palavra, irmãos, trouxe esperança para Jairo levar. Ele não desistiu de Jesus no meio do caminho. Jairo levou Jesus dentro da sua casa. E aí você conhece que Jesus fez o milagre, Jesus ressuscitou a menina e a menina foi devolvida ao seu pai. Então não desista. Não pare, irmãos, no meio da adversidade, no meio da tempestade. Irmã, mas eu comecei a buscar, irmã Dani, parece que tudo piorou. Irmãos, o diabo não quer te perder. Quem está no mundo, irmãos, já é dele. Mas quando você decide mudar de lado, buscar Deus, irmãos, você começa a incomodar o bicho. Só que se você se apegar a Deus, a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz que em Deus nós vencemos o maligno. A palavra de Deus diz que nós temos que ser mais valente do que aquele que se pinta, que aparenta de valente. Amém, irmãos? Então, não pare. Continue firme. Continue avançando. Permaneça na rocha, na palavra. Se apegue nisso. Porque é isso que vai te ajudar no dia mau. É isso que vai te ajudar, irmãos, na tribulação. É isso que vai te ajudar no dia mau. Para nós concluirmos aqui, vamos abrir, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Primeiros Coríntios, capítulo 3. Para resumir a pregação aqui, Novo Testamento agora. 1 Coríntios capítulo 3. Olha só o que o Espírito Santo usa Paulo para dizer. Versículo de número 11. Coríntios 3, 11. Diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outra base, outra rocha, além do que já está posto. Irmã, que fundamento, que rocha é essa? A palavra diz: o qual é Cristo Jesus. Essa é a nossa rocha. Essa é a nossa base. Esse é o nosso fundamento. Mas para isso, irmãos, se você quiser ler depois em casa, muito forte, lá em Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo de número 10, Jesus ele cita uma profecia do Antigo Testamento. Jesus ele fala: eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram. Olha que forte. O edificador, aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que está fazendo a obra, desprezou uma pedra tão importante como a pedra de esquina, como a pedra angular. Tem alguém aqui que entende de construção? Tem alguém aqui? O irmão Daniel, né? Mais ou menos. Irmã, vou colocar uma pedra no meio do nada. É assim? E aí eu vou fazendo conforme dá na cabeça. Misericórdia. Tem que ter uma pedra base.
tem que ter uma pedra angular. Tem que ter uma pedra que vai dar o molde, a base para todas as outras. Não é assim, irmão? Viu? Eu não entendo nada. Faço de conta, né? Irmão, ó, apareceu bem. Só faz de conta, né? Mas eu estudei isso por causa da palavra, irmãos. Então, Jesus é aquela pedra que dá o molde, que dá a base, a que dá a partida, a peça central de tudo. Só que os edificadores, a palavra de Deus diz, rejeitaram essa pedra. Começaram a fazer a obra da sua cabeça, né? Começaram a fazer uma construção torta. Começaram a fazer tudo do jeito que não era para fazer. Nós não podemos ser assim. Semana passada eu contei para os irmãos o testemunho, né, que eu vi lá na pastora Gorete, daquela mulher que chegou na igreja, ouviu a pregação, ficou boquiaberta, ficou surpresa, impressionada com a maneira da pastora pregar, como ensinava bem a palavra, como ela falava bem da palavra, e Deus começou a usar a pastora. E todo culto a pastora falava da mensagem da cruz. E a pastora citava Isaías 53. Aquela mulher começou a ter comichão nas orelhas. A palavra de Deus diz em Timóteo que nos últimos tempos, muitos vão se sentir incomodados com a palavra. Muitos vão se sentir incomodados, inquietos, como com espinhos, alfinetes, aquilo incomodando. E aquela mulher incomodada com a mesma mensagem de sempre. Ela levantou, virou as costas, saiu porta fora e ela disse, eu nunca mais volto nessa igreja. Porque essa pastora não tem revelação. Essa pastora não tem coisa nova para ensinar. E ela foi embora. 3 anos depois, ela procurou a igreja que a pastora Gorete estava, foi atrás da pastora Gorete. E ela falou, pastora, eu tive um sonho. E nesse sonho a senhora orava por mim. E eu era curado. O que ela tinha, irmãos? Os olhos dela estavam quase fechando. Estava saindo secreção no canto dos olhos. Os olhos estavam tudo como se fosse com rajadas de sangue. Ela disse que usou pomada, fez tratamento, buscou médico, auxílio da medicina e nada resolveu. E aí a pastora, depois do culto, depois de todos os atendimentos, atendeu ela. E ela falou, pastora, ora por mim. Se a senhora orar, eu vou ser curada. A pastora falou, não é eu orar por você. Não é eu que vou fazer alguma coisa, é a palavra. A senhora tem que ter fé. O que diz lá em Marcos, no Sermão do Monte? Tem de fé na irmã Dani? Na pastora Gorete? No missionário Soares? O que diz a palavra, irmãos? Tem de fé em Deus. A senhora tem que ter fé em Deus. Deixa eu lhe pregar a palavra. Aí ela disse, a senhora já ouviu falar de Isaías 53? Aquele tijolo, aquela pedra que ela estava querendo desprezar, que o inimigo estava colocando uma revolta nela contra aquela palavra, era aquela palavra que tinha o poder para abençoar aquela mulher. Quando ela entendeu isso, irmãos, ela recebeu a oração. Não foi a oração, não foi a pastora, mas foi a palavra de Deus. A pastora orou por aquela mulher e aquela mulher foi curada. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze. Jesus é a pedra angular. Para nós terminar, eu quero fazer uma oração por você. E sobre esta palavra, eu quero determinar essa bênção. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Eu tenho falado sobre esse lugar chamado Gilgal. Lugar de renovo, lugar de abrigo, lugar de altar, lugar de grandes frutos, lugar de grande obra. E nesse lugar Deus faz uma promessa linda, linda para o povo de Deus. E eu creio que não vai ser diferente agora de noite. Josué capítulo 5, versículo de número 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, marcar eles como povo de Deus, ficaram no seu lugar, no seu arraial em Gilgal,
até que sarassem da circuncisão, da marca como povo de Deus. Versículo 9. E disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi do meio de vós o que, irmãos? O opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou-se Gilgal até o dia de hoje. Deus falou: hoje eu vou tirar de vocês a vergonha. Hoje eu vou tirar de vocês essa humilhação. Vocês não são mais servos. Vocês não são mais escravos. Vocês têm a marca, a circuncisão. Vocês são, como é que diz a palavra? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Chega de vergonha, chega de escravidão, chega de humilhação. E aí semana que vem eu vou continuar pregando histórias de pessoas que tiveram a sua vida mudada, tiveram a sua história transformada, a sua vergonha retirada e receberam de Deus uma dupla honra. Glória a Deus. Vamos orar? Brian, vem e pega a viola. O Brian estava cantando antes, né, irmãos? Eu tenho a marca da promessa. A circuncisão agora não é no corpo, mas é no coração. Amém? E é isso que nós vamos declarar, isso que nós vamos determinar. E como é que diz? Que nós vamos ver diante dos nossos olhos? A nossa sorte vai mudar diante dos nossos olhos. Vamos ficar de pé, irmãos? Se coloque de pé, feche os teus olhos. Com essa palavra, com esse entendimento agora, declara esse trecho do louvor. Medita no que Deus falou ao teu coração. E o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. E o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. E é isso o que nós cremos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo.